fazer a leitura das resoluções que estão para serem votadas e uma que ainda está em trâmite, terceira leitura. Projeto de emenda à Resolução TC-2018. Altera a redação do inciso 1º do artigo 7º da Resolução Normativa número 007/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, da relatoria do senhor conselheiro Otávio Lessa. Para ser aprovada. É da votação, né? Adiantou o voto. Eu acho que é da... Isso. Essa. É que adiantou o voto eu e o Rodrigo. Isso. E ficou o restante para votar posteriormente. Então, já tem colhido os dois votos. Dois votos. Precisariam de 5 e no dia não tinha. Então, ficou faltando. Aí falta o Fernando, o conselheiro Anselmo e a presidente. Senhor presidente, permita-me levantar uma questão de ordem. Eu estava refletindo sobre essa antecipação de voto. Já que não existia sessão instaurada para aquele assunto, como é que eu poderia antecipar o voto? Não, tecnicamente, eu acho que isso não é possível, porque não tinha sessão instaurada para aquele assunto, que são 5/7. Como é que eu poderia antecipar o voto? Da mesma forma que não tem hoje. Mas não vai mudar, alterar em nada. Ela simplesmente você está votando. O quórum ele é conferido pela presença física das pessoas. É a presença física. Naquele momento... Imagine se hoje eu antecipo um voto de um processo que eu vi em pauta para a próxima terça. Não, aí não tem sentido. Mas que eu estou dizendo... É a mesma situação, excelência. Não, conselheiro. Veja só. Transcorreu as 8 sessões. Certo. Aí veio a 9ª sessão, que é a sessão de aprovação. Nessa nona sessão, não tinha como dar os 5 votos. Então, como o conselheiro Rodrigo não estariam aqui essa semana, eu não estaria na outra, então nós antecipamos os votos da coisa. Não tem como mais haver nenhuma discussão sobre o assunto, porque ela já se encerrou. Na minha visão, não tem porquê eu não poder antecipar o voto de uma coisa que eu já vi, já foi feita as 8 sessões. Meu entendimento é que não tem nenhum problema de antecipar isso. Mas o problema, eu ainda vislumbro assim, excelência, que não tendo o quórum instaurado para aquele assunto, não se poderia antecipar o voto, porque não existe sessão para aquele assunto, não existia 1, 2, 3, 4, como também não existe hoje, só tem 4 titulares. Porque são 5/7. Estando os 5 presentes, nada impediria que, se não fosse possível naquela acabado aquele prazo da leitura das 8 sessões na nota, nada impediria, estando o quórum instaurado para aquele assunto, não ter, por algum motivo, ter votação, eu, sem dúvida alguma, qualquer outro conselheiro, não tenho convicção que não vou mudar meu voto. Então, com o quórum instaurado, eu posso antecipar meu voto. Que é o caso. Eu mas não vou mudar o voto porque as discussões já acabaram. Mas não tinha Você excelência. vai votar ou sim ou não. Mas por que não foi votado nessa sessão? Falta do falta de quórum qualificado de 5. Então, se não tinha quórum instaurado para aquela matéria. Então, eu não poderia adiantar meu voto naquela matéria. Eu não vejo porque não tem como alterar. Senhor presidente, eu queria só fazer uma colocação e trazer a opinião do Ministério Público sobre o assunto. Na verdade, estamos mais uma vez diante de uma questão interpretativa. Ou seja, o regimento, né, e nenhuma norma vai conseguir abarcar todas as situações que podem ocorrer no dia a dia do funcionamento do tribunal. No meu entender, o regimento não exige uma sessão específica para a sua reforma ou a instalação de uma sessão específica com quórum de 5 conselheiros para alteração regimental, né? A sessão plenária, ela tinha o quórum para o funcionamento da sessão plenária, só que o regimento exige, né, no seu artigo 265, 5 votos
para alteração regimental, mas não diz que precisa de 5 conselheiros para a instauração da sessão para a reforma regimental. Tendo em vista essa disposição, né, de que a sessão estava ocorrendo normalmente, no meu entendimento, iniciou-se a votação, 2 conselheiros anteciparam o voto, né, tendo já voto de 2 conselheiros, e como são necessários 5 votos favoráveis, está sendo trazido novamente, na atual sessão que está instalada como estava anterior, a matéria novamente à pauta para complementar os votos. Então, assim, eu não vejo nenhum prejuízo nesse sentido, até porque se o conselheiro Rodrigo, que não está aqui presente, ou o conselheiro Otávio, anteciparam o voto, é porque concordaram integralmente com os termos da resolução. Então, não vejo nenhum impedimento jurídico para que se continue a votação e, se atingindo o quórum de 5 conselheiros, seja feita a alteração regimental. Essa é a manifestação, senhor presidente. Excelência, permita-me, veja só, eu insisto que não existia sessão instaurada para deliberar sobre a matéria. Não que não existisse sessão para a instauração da sessão daquele dia, não existia sessão para a deliberação daquela matéria. Vejam só, hoje vai trazer em votação. Vamos lá. Vamos supor, Excelência, que Vossa Excelência entenda que acompanhe que deve ser alteração regimental. E eu aqui vote contrariamente. A votação é hoje. Então, a matéria, ela, a rigor, não seria aprovada. Você não está entendendo a situação? E, assim, não é que eu vá votar contra, ainda estou refletindo sobre a matéria, mas, assim, por uma questão de obedecer a norma quanto à instauração para a deliberação daquela matéria, eu vendo que hoje também não tem sessão instaurada para aquela matéria, eu entenderia que eu não teria como votar. Entendi. Não é que eu fosse votar contra, estou dizendo que eu não teria como votar, porque não tem a sessão instaurada para deliberarmos sobre a matéria. Entendi. Só temos 4 conselheiros titulares. É nessa situação que a sessão está instaurada, está, mas não para essa matéria, alteração regimental. Da mesma forma que não estava na anterior. Como é que eu poderia antecipar meu voto se não tem o quórum de instauração para tratar daquela matéria? Entendo. São, no mínimo, 5 dos 7 conselheiros. Eu já até antecipo ao meu posicionamento de não me sentir à vontade de nem antecipar e nem de exonerar meu voto na sessão de hoje por falta de quórum da deliberação da matéria. Esse é o meu sentir, meu entendimento no presente momento. Então, em virtude da situação e do impasse que se faz, e como a matéria é uma matéria que tem uma importância de relevância para o funcionamento do Pleno, nós não deliberaremos a respeito. Pois não, conselheiro? Senhora Presidente, eu entendo as posições pessoais do conselheiro, mas eu também faço as ponderações e acolho as ponderações, entendendo elas razoáveis, levantadas pelo Ministério Público. De forma que eu gostaria de registrar que eu estou apto a pronunciar o meu voto, até mesmo porque eu não sei se algum impedimento superior me afastará da próxima reunião, da próxima plenária. Vossas Excelências sabem que eu sou extremamente assíduo nas reuniões do Pleno, mas eventualmente eu posso não estar. E a matéria já cumpriu o seu rito regimental todo. Ela esteve à disposição do plenário nas 8 sessões. Ela já está. Ela não cabe mais nem emenda sobre ela, porque já foi esgotado o tempo. De forma que eu me sinto extremamente apto a votar, pelo meu entendimento, e gostaria de registrar também a antecipação, votando
favorável à resolução. Conselheira, uma questão de ordem, dentro desse tema mesmo. O conselheiro Anselmo, ele antecipou o voto quando foi para ia trocar a possível troca da data da eleição. Vossa Excelência antecipou. Excelência, mas parece-me que tinha os 5/7. Não, não tinha. Apenas teve Tanto não tinha que não ficou sem votar, eu e o Fernando. Apenas teve um conselheiro que não se sentiu habilitado para votar. Mas tinha os 5/7. Não, tá faltando podemos mais verificar isso. Pode verificar, Vossa Excelência antecipou o voto. Isso foi um equívoco, inclusive isso tem que ser revisto, se for feito dessa forma. E eu entendo que o questionamento do conselheiro Anselmo está no sentido de que não que os votos não devam ser colhidos, se eles foram antecipados, eles estão válidos, certamente que tanto o voto de Vossa Excelência, conselheiro Otávio, como o conselheiro Fernando, e também o voto do conselheiro Rodrigo já estão favoráveis a essa alteração. No entanto, como mesmo que nós quiséssemos deliberar neste instante a posição do conselheiro Anselmo no sentido de não estar, não considerar no entendimento dele a sessão apta a deliberar sobre o fato e em ele se abstendo, nós teríamos mais uma vez, ficaríamos mais uma vez com a dificuldade de deliberar a matéria. Então, em virtude disso e também estando sendo considerado, obviamente, os votos que são antecipados no entendimento de cada conselheiro, no sentido de que está apto a deliberar sobre a matéria, qualquer que seja ela, de conhecimento e de já sendo verifica essa situação. Noticiada, explanada, discutida pelo Pleno. Então, os votos estão colhidos, serão válidos e a matéria será deliberada no momento em que o Pleno contar com 5 de seus conselheiros efetivos. Senhora Presidente, eu queria fazer só mais um registro e que essa discussão ela constasse integralmente na ata e queria só destacar que, para efeitos de quórum, excelência, esse quórum é a presença física dos conselheiros no plenário. Acredito que, normativamente, a única exceção que eu aqui me lembro agora, terei que fazer uma análise nos normativos da Casa, mas parece que a única previsão assim explícita dessa antecipação parece que é quanto à eleição de presidente, que mesmo não estando presente, o votante pode deixar uma carta assinada, um instrumento indicando em quem votaria. Parece-me que é a única possibilidade que existe explicitamente em nossos normativos. Eu só queria registrar isso, que a conferência do quórum, ela se faz pela presença física dos conselheiros no plenário, seja no plenário da Câmara, seja no plenário maior aqui da Casa. Muito obrigado, senhor presidente. As duas resoluções, elas necessitam de quórum qualificado. Então, a senhora passa para a leitura da instrução. Normativa 2018. Dispõe sobre a remessa, o processamento e a tramitação por meio eletrônico de informações e documentos necessários ao exame da legalidade de atos de concessão, de aposentadoria, reforma, transferência para reserva remunerada e pensão ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, lida em terceira leitura. Passamos agora ao horário do expediente, facultando a palavra aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para querendo fazer uso da mesma. Não havendo neste momento quem queira fazer uso da palavra, passamos à ordem do dia, pela ordem para relatar a conselheira Otávio. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Tem em mãos o processo TC 6195-2012. Trata-se do presente processo da prestação de contas geral da Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos, referente ao exercício 2011, sobre a gestão do senhor George Clemente Vieira. A prestação de contas do município de São Miguel dos Campos, exercício financeiro 2011, foi encaminhado dentro do prazo determinado pela Resolução 2 de 2003,
No entanto, foi constatada a ausência dos relatórios dos processos licitatórios, inventário geral dos bens, imóveis, bens, lei de diretriz orçamentária e relação dos repasses do 10º relatório de controle interno. Em seguida, o rito estabelecido pelo regimento interno desta Corte, os autos foram submetidos à análise da Diretoria de Fiscalização Municipal, DEFAFON, que resultou no relatório AFRO-DEFAFON 040 de 2016, que, ao examinar os documentos, constatou-se que o município deixou de cumprir plenamente as exigências constitucionais contidas no artigo 212 da Constituição Federal, no tocante à aplicação do percentual de 25%, e ultrapassou o limite de 54% do gasto com o pessoal para o Poder Executivo, como demonstra as folhas 385 a 393, que não se manifestando conclusivamente pela aprovação ou rejeição das contas. Evoluindo para o Gabinete dos Auditores, proferiu o parecer 125/2016, verificou a ausência de alguns documentos complementares e desobediência aos comandos constitucionais legais e regulamentares. Encaminhou-se o processo para o Ministério Público de Contas, que elaborou o parecer 32/86/2017, que pronunciou-se pela rejeição das contas por ser verificada irregularidades. A análise se restringiu aos documentos constantes nos autos, já que não consta no processo de formação de realização de inspeção em loco no município no exercício 2011, conforme informação da DEFAFON, memorando 268 de 2018. O município de São Miguel dos Campos, para o exercício 2011, teve seu orçamento autorizado por lei municipal 13.310 de 2010, que estimou a receita e fixou a despesa em R$ 91.263.000. Na lei, houve autorização para a realização de abertura de créditos adicionais decorrente do superávit financeiro, excesso de arrecadação e por anulação parcial ou total no limite de 100%. Na lei, houve também autorização de créditos adicionais decorrente da anulação de reserva de contingência sem limite definido, sendo esta prática contraditória com a disposição do artigo 167 da Constituição Federal. Da execução orçamentária. O balanço orçamentário foi elaborado nos termos da Lei 4.320, de 64, e do confronto entre as receitas e arrecadadas e as despesas realizadas, o demonstrativo apresentou um resultado orçamentário deficitário de R$ 772.000. Analisando a receita orçamentária em confronto com a arrecadada, observou-se que houve uma realização de 117 milhões e superando em 28,70 o total do previsto de 91 milhões, traduzindo um excesso de arrecadação de 26.195.000. No que tange à execução da despesa, concluiu-se que alcançou o montante de R$ 118.231.000, além do montante de R$ 37.809.000, que se refere a créditos adicionais abertos no exercício, sendo todos do tipo suplementar, utilizando como abertura o recurso da anulação de dotação por superávit financeiro e por excesso de arrecadação, tendo sido enviado o quadro demonstrativo no decreto 134. O balanço financeiro demonstra receita e despesa orçamentária, bem como os ingressos de dispêndio orçamentário, conjugado com o saldo de caixa, conforme expostos no artigo 103 da Lei Federal 4.320. Dessa forma, apura-se que os ingressos foram demonstrados no montante de 117.457.000 e de 15 milhões, respectivamente, referente à receita orçamentária e extra-orçamentária no dispêndio foram 118 e de 12.849, 12.849. 118 milhões, 12 milhões e 849. Ainda no balanço financeiro, evidenciamos o somatório do saldo de caixa advindo do exercício anterior no montante de 2.953.000, com a execução das receitas de despesa orçamentária e extra-orçamentária, obtendo os resultados de 4.815.000, que representa o saldo de caixa que será transferido para o exercício seguinte. Considerando os saldos apresentados da receita de despesa, conjugado com o saldo de caixa, o exercício anterior e os que serão transferidos para o exercício seguinte, o balanço financeiro equilibrou-se em 135.897.000. Quanto aos saldos de caixa de banco, não foram devidamente comprovados, uma vez que havia um caixa sem o devido extrato e divergência entre os estados de termos de conferência de caixa. O balanço patrimonial traz a estrutura componentes patrimoniais, classificada nos grupos ativo e passivo, devidamente em financeiros e permanente. Saldo patrimonial, contas de compensação, forma de liberação, conforme o artigo 105 da Lei Federal,
4.320. Assim sendo, analisou-se que o balanço patrimonial apresenta como resultado do exercício 2011 um ativo real no valor de 58.835.000. E ao confrontar o ativo financeiro, que é o disponível e realizável, e o passivo financeiro, dívida flutuante, do exercício, resultou um superávit financeiro de 2.707.000. As variações patrimoniais demonstradas nos quadros abaixo demonstram todas as alterações ocorridas no patrimônio, tendo qualitativas como quantitativas, indicando o resultado econômico do exercício, na forma do artigo 104 da Lei Federal 4.320. Com isso, tem-se as variações registradas durante o exercício que demonstram superávit na ordem de 4.081.000. Dos limites constitucionais, o município está sujeito, no uso de suas atribuições de execução orçamentária e gestão de recursos públicos, a limites constitucionais e legais, que é objetivo, além da garantia da aplicação de parcelas dos recursos a direitos essenciais do cidadão, impõe condições para uma gestão fiscal responsável. Além da Constituição Federal, outros normativos, como a Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, trazem importante dispositivo que estabelece limites mínimo ou máximo para determinar resultados, obrigando o município ao seu cumprimento. Com as despesas da educação. A educação é direito social e garantido pela Constituição Federal e seu acesso deve ser salvaguardado pela União, Estado, Distrito Federal e município. A Constituição Federal de 2012, no esforço de garantia efetiva desse direito, determina que o município aplique anualmente, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, incluindo a proveniente de transferências constitucionais da manutenção e desenvolvimento do ensino público. Esta receita, com base no cálculo da mesma utilizada para aferir o limite de gasto com ações de saúde, motivo pelo qual o cálculo correto do ingresso desses recursos é de uma suma importância na análise da gestão municipal. O gestor apresentou um demonstrativo de despesa realizada constante nos autos destinado à educação, apresentando um percentual de 16,30% da receita básica. No quadro demonstrativo, a despesa do Fundef, conforme determina o artigo 60, inciso 5º dos atos das disposições constitucionais transitórias da Lei Federal 9.424 de 96, disciplina a aplicação mínima de 60% dos recursos anuais recebidos a título de Fundef deverão ser destinados à remuneração dos profissionais do magistério da educação básica. Após a análise das informações trazidas no anexo, comparativo de receita, orçada e arrecadada, do comparativo de despesa autorizada com a realizada, das prestações de contas, encontramos um valor de 17.647.000 aplicado a despesa com profissionais do magistério, o que equivale a 71,09% dos recursos oriundos do Fundef. Também percentual com quadro demonstrativo. A despesa com saúde. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos, dever do Estado, que deve garantir mediante políticas sociais e econômicas. No tocante ao artigo 77 do ato das disposições constitucionais transitórias, que determina a aplicação mínima na ocasião de 15% das receitas impostas nas transferências constitucionais a serem aplicadas nas ações de serviços de saúde públicas, vinculada a recurso a essa função, de que trata o artigo 156, 158, inciso 1º e 159 da Constituição Federal, em ações públicas de saúde. O gestor apresentou o demonstrativo de despesa realizada, constante nos autos, destinando à saúde 11.379.000. Em assim sendo, o município de São Miguel dos Campos cumpriu com o que determina o diploma legal, aplicando 21,63% dos mencionados recursos. Da despesa com pessoal. A despesa total com pessoal do Poder Executivo excedeu o limite de 54%, cumprindo apenas o limite de 6% referente ao Poder Legislativo do município, estabelecido no artigo 20, inciso 3, a linha A e B, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, respectivamente, alcançará o montante de 51.235.000 e 1.870.000 dos percentuais de 54,32 e 1,98 sobre a receita líquida, abaixo demonstrado. Com isso, voto preliminarmente, faço constar que a análise dessas contas em apreço obteve aspectos relativos à conduta política, de planejamento e direção do prefeito municipal, bem como aos princípios de atos e fatos administrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial.
Dessa forma, considerando a competência do Tribunal de Contas no exercício do controle externo, que lhe foi atribuído pela Constituição para emissão do parecer prévio sobre as contas anuais prestada pelo prefeito municipal, considerando a ausência de documentos complementares exigidos nas resoluções 2 e 3, de 3 de abril de 2003, considerando a autorização de crédito suplementar sem limite definido, afronta o que dispõe o artigo 167, inciso 7 da Constituição Federal, considerando o descumprimento do artigo 12 da Constituição Federal pela não aplicação do limite mínimo de 25% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, considerando a ausência do relatório elaborado pelo órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, em desobediência ao disposto do artigo 34, inciso 1º do artigo 94 da Lei Orgânica e 150, inciso 2º do Regimento Interno deste Tribunal. Considerando o descumprimento do artigo 20, a linha 3, b, da Lei de Responsabilidade Fiscal, pela aplicação de 54.32 das despesas com o pessoal do Poder Executivo, superando o limite máximo em 0,32, correspondendo a 303.401,43, o excedente. Considerando que foi concedido ao gestor Geórgio Clemente Vieira, através do exercício o ofício 317/2017, o prazo de defesa ou justificativo referente à inconsistência observada no processo, sendo solicitado por ele a dilatação do prazo por mais 15 dias, sendo concedida, que ainda até o momento não houve nenhuma manifestação por parte deste, considerando aos laudos técnicos e das peças contábeis constantes do processo sobre exame e o cumprimento constitucional e legal, resultando que não houve inspeção em loco, ressaltando que não houve inspeção em loco do exercício analisado, entendemos que a prestação de conta do município de São Miguel dos Campos, exercício financeiro 2011, gestão do senhor Geórgio Clemente Vieira, não reúne condições de aprovação por parte da Igreja Câmara Municipal, que poderá, querendo proceder, outras verificações que se julgarem necessárias. É o parecer, conselheiros presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público se manifestou também formalmente no processo, por intermédio do parecer 3286 de 2017, onde fez uma análise minuciosa da prestação de contas e também sobre os relatórios técnicos que foram emitidos tanto pela DEFAFON quanto pela auditoria, quando a auditoria ainda se manifestava nos presentes processos. E é um parecer bastante extenso e coincide em muitos dos seus aspectos com o relatório e o voto trazido pelo conselheiro relator, razão pela qual eu vou apenas elencar os principais pontos, que foram considerados pelo Ministério Público na emissão do seu parecer, já adiantando que o parecer foi recomendando à Câmara Municipal de São Miguel dos Campos a rejeição das contas de governo do então prefeito no exercício de 2011, o senhor Geórgio Clemente Vieira. Foram destacados 9 pontos no parecer do Ministério Público. O primeiro deles, a ausência de parecer do órgão de controle interno municipal, em desacordo com o que dispõe a Instrução Normativa do TCE, Instrução Normativa 03/2011, a excessiva utilização de créditos suplementares, que correspondeu a mais de 40% das despesas executadas naquele exercício pela municipalidade, a impossibilidade material de se confirmar os saldos patrimoniais e financeiros em razão de divergência desses valores nos documentos acostados à prestação de contas, entre eles o termo de conferência de caixa, os extratos bancários e os dados dos balanços financeiro e patrimonial. Ficou constatada também uma fortíssima dependência do município em relação às transferências constitucionais, responsáveis por cerca de 97% da receita municipal. A insuficiência na aplicação, ou seja, o descumprimento na aplicação do percentual mínimo constitucional de 25% em educação, tendo sido verificada a aplicação de 23,95%.
O descumprimento material no dever de prestar contas com relação aos gastos de educação, o que impossibilitou a análise do cumprimento do mínimo constitucional, em razão da não descrição do objeto nas notas de empenho anexadas. Esses vícios também ocorreram com relação ao detalhamento das despesas do Fundeb, a omissão no dever de prestar contas em relação aos gastos com saúde, diante da ausência de documentos que demonstrem a confiabilidade dos números apresentados, além de divergência de valores com relação às informações trazidas na prestação de contas e encaminhadas a este tribunal via SICAP. Além disso, também o descumprimento do limite máximo com despesas de gastos com pessoal para o Poder Executivo, que superou o limite de 54%, e a ausência das medidas, de redução dos gastos de pessoal previstos também no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, considerando esses aspectos, o Ministério Público recomenda a emissão de parecer prévio pela rejeição das contas de governo do município de São Miguel dos Campos, exercício de 2011. Em discussão o processo. Senhora Presidente. Com a palavra, conselheiro Anselmo. Senhor Presidente, tendo em vista que em processos anteriores, isso trazido pelo conselheiro Otávio Lessa, os pareceres do Ministério Público e também da auditoria, eles restaram infirmados. E nesse, aparentemente, o relator, em boa parte, concorda com o que foi levantado, com os achados de auditoria, por assim dizer. Em função disso, para eu tomar pé da situação do que exatamente trata nesse processo, até para que eu possa ter aqui uma ideia de quando, novamente, algum parecer vindo do Ministério Público ou da auditoria, nessas prestações de contas em que ainda caberiam atuar, eu tenho um posicionamento nesse sentido, eu peço vistas, mas também pela leitura do conselheiro Otávio, não sei se eu não prestei atenção, mas teve uma parte em que ele falou de excesso de arrecadação, acredito que eu tenha ouvido, por anulação de 100% de crédito orçamentário. Isso, para mim, é um pouco estranho, porque são duas coisas que não assim, andam juntas. Porque se eu tenho excesso de arrecadação, evidentemente, isso é feito mensalmente e se verifica mais a tendência do exercício, mas no final chega a um denominador. E quando a gente tem anulação assim, de 100% das dotações orçamentárias, é como se nada que foi aprovado pelo Poder Legislativo tenha valido para que... Excelência entendeu errado. Não. O Poder Legislativo autorizou não percentual, ou seja, quanto ele quisesse, até 100%. Essa é que ele destinou a autorização para a suplementação sem determinar o percentual. Quer dizer que ele poderia fazer sem percentual algum na lei. Eles fizeram a suplementação, tem que dizer, olha, você pode alterar até 10%, até 30%. Não botaram percentual nenhum. Essa é a diferença. Fiquei mais curioso ainda em função disso. Obrigado pelo esclarecimento, conselheiro. Então, excelência, eu peço vista dos autos para verificar essa situação que o comum é termos algum percentual, nem que seja 100%. Às vezes, absurdo. Nenhum, até para mim, é uma novidade. Eu peço vista em função disso também, excelência. Muito obrigado. Que seja encaminhado em vista o processo relatado pelo conselheiro Otávio ao conselheiro Anselmo. Conselheira Rosa, eu queria agora trazer um assunto que a gente já discutiu sobre ele, com relação, eu vi um processo meu que eu já tinha finalizado, com relação a um processo de Maragogi, onde era uma contratação que existia e ela foi por nós, pelo Ministério Público, por todos, por maioria aqui, rejeitada pelo arquivamento, porque houve muitas falhas. E, de repente, esse processo, ele seguiu para o conselheiro Anselmo. Aí eu fui verificar, porque aí tem o meu voto como relator pela rejeição, mas o conselheiro Anselmo, ele publicou o dele também. A prefeitura mandou uma correspondência para Vossa Excelência, a presidente,
e Vossa Excelência, obviamente, sem saber, porque ela pegou do Diário Oficial, acho que é a parte do conselheiro Anselmo, Vossa Excelência passou para o conselheiro Anselmo, o conselheiro Anselmo faz um despacho para o FUNCONTAS, remete à direção do FUNCONTAS para cumprimento do voto vista prolatado nos autos, em atenção especial no item 4.9.4, que era uma coisa que eu não tinha feito, não tinha no meu, quer dizer, uma coisa que eu realmente não entendi. É esse processo e por que esse retorno de uma coisa que já tinha sido aprovado o arquivamento. Ou seja, no meu entendimento, só pode ter sido que a prefeitura, quando leu, de vez de ler o parecer que foi aprovado em plenário, que foi o nosso, como relator, e logo depois tem o do conselheiro Anselmo, pela prática dele de publicar, e pegaram o dele e acharam que a determinação final tinha sido a dele, quando na verdade foi a nossa, que foi aprovada por maioria aqui. Esse assunto, só estou trazendo ele, porque esse assunto ele tem que definir isso, porque fica um negócio... Esse é o primeiro problema. Graças a Deus que esse problema todo mundo está, pelo menos, em concordância que o processo era pela desaprovação, pelo arquivamento daquela contratação. Imagine se fosse um por aprovação e outro pela desaprovação. A confusão que ia dar isso, até se eu fosse de prefeito, sabe, como é que eu vou fazer agora? Que todos eles estão publicados no Diário Oficial. E, obviamente, cria algum tipo de discussão sobre esse assunto. Eu estranhei porque era um processo que ele já tinha finalizado. Quando eu vi ele reativando, e como foi feito exatamente isso, das cópias que eu vi aqui, só pode ter acontecido isso, na minha concepção. A prefeitura viu, encaminhou para a senhora, e a Vossa Excelência chegou, encaminhou para ele, porque era o que veio anexo. Não tinha como não mandar outro, não ia saber que existia um outro. Mas esse é um fato. O processo 14.180 de 2016, da Prefeitura Municipal de Maragogi. É só isso, presidente. Não tenho pauta mais para hoje. Senhora... Pela ordem, para relatar, conselheiro Anselmo. Senhora Presidente, sobre esse processo 14.180 de 2016, é uma denúncia do município de Maragogi, em 19 de setembro de 2017, nós pedimos vista. E em 24 de outubro de 2017, nós devolvemos esse processo. Se esse processo chegou em nosso gabinete por alguma providência a ser tomada pelo FUNCONTAS, talvez se foi alguma coisa, o FUNCONTAS geralmente é por questão de multa ou multa tornada sem efeito. Então, eu tenho que verificar de fato se o conselheiro ele multou a pessoa ou não multou, e o FUNCONTAS não fez esse procedimento. O que eu fiz não foi nenhuma matéria em sentido decisório, mas apenas de dar os encaminhamentos normais. Mas, sem problema algum, se tem um despacho nosso para o FUNCONTAS, vamos solicitar o processo e verificarmos ele em tópico, o que foi que aconteceu. Mas eu quero deixar registrado que ele foi devolvido, nosso voto vista, em 24 de outubro de 2017. Consta do nosso controle aqui. Inclusive, eu até peço... Não, mas parece que fomos concordes, não é isso? Essa era da conselheira Rosa, do conselheiro deu o parecer. Quando ela foi para a presidência, ele passou a ser meu. Perfeito. Certo? E veio uma discussão sobre esse assunto. Vossa Excelência pediu vista, fez um outro parecer, voto vista. Esse seu voto vista ficou vencido e o que pode ter acontecido é que na publicação, no mesmo dia da publicação, tem a publicação do parecer nosso aprovado e de Vossa Excelência, como a Vossa Excelência faz. Publica o que não foi aprovado. Vamos dizer assim. Eu dou publicidade a meus votos da publicidade. É isso que está a confusão. A minha preocupação, conselheiro, é exatamente se um dia der de ser Vossa Excelência ou eu contra, ou Vossa Excelência a favor, tanto faz, o que isso vai ocorrer com relação ao nosso tribunal. Eu acho que é um problema que está ocorrendo, que a gente não pode fugir de discutir esse problema. Esse problema tem que ser discutido urgentemente, até pelo fato do que ocorreu hoje, que, graças a Deus, pelo menos é tudo a mesma coisa. Vossa Excelência vai analisar,
O que foi diferente foi alguns itens que Vossa Excelência considera muito importantes, talvez no nosso aqui não demos essa mesma importância e desconsideramos. É evidente. Mas o que foi aprovado, o essencial é que foi aprovado o nosso, e criou esse tipo de embaraço. Só isso. Não, Excelência, eu acredito que não tenha sido isso, porque a minha publicidade dos meus votos eu dou e sempre vou dar. Porque se Vossa Excelência quiser, ou qualquer um de nós quiser verificar o voto de qualquer ministro em qualquer processo, basta acessar o site e o voto lá publicado, sem causar confusão alguma. Quem quiser ver votos do ministro do STF, entrando no processo... Mas dentro do processo, conselheiro. Sim, sim. Mas não é no resultado final. Mas está publicado, mas não é resultado. Assim, os meus votos, quando são publicados, eles estão publicados, o voto vencido, quem é o vencedor, está tudo lá bem informado, em destaque, não tem problema algum. Ainda não sei que tanto embaraço, que tanto incômodo os meus votos podem causar. Esse incômodo agora, conselheiro? Não, Excelência. Isso aqui não é um incômodo, não? Isso pode ter sido um problema interno nosso, do seu gabinete, da foi presidência. Interno, não, foi isso aqui é externo, que vem da prefeitura Excelência, com a Vossa Excelência está supondo que foi isso. Se você Mas foi externo. Se Vossa Excelência tem certeza que é verdade, diga, tenho certeza que foi isso. Tem, porque ele foi um processo novo que veio. Sim, foi Excelência. Veio de lá para cá. Sim, sim, claro eu vou verificar o que foi que aconteceu, sim. Excelência. De antemão, eu não posso dizer que o senhor tem razão, que não tem. Eu vou verificar. Não tem razão, estou só dizendo que veio agora. Mas tenha certeza que não é da minha índole usurpar a competência de nenhum conselheiro. Longe de mim isso, que isso fique bem claro. E na baixa tumultuar o processo, longe de mim isso também. Farei a verificação, senhor presidente. Excelência, no mais, eu tinha hoje cerca de 10 processos. O voto vista do conselheiro Fernando, são aqueles processos de prescrição, decadência, impossibilidade das multas do Funcontas. Eu vou adiar para quinta-feira e o motivo é o seguinte: além daquela situação mesmo pueril que alguns conselheiros acham, eu ainda entendo que perseguir o interesse público é o que eu tenho que fazer. Então, se eu reforço isso, eu acredito que eu estou no caminho de buscar o interesse público. Mas esses processos têm uma peculiaridade. Esses processos eles já foram motivos de sancionamento ao gestor e de cientificação. E com o esgotamento do prazo, inclusive recursal. E eu, nessa dúvida de como trazer esse processo para o pleno, que a rigor, esses processos, eles deixaram de ser finalísticos e viraram processos administrativos. É em função disso que eu estou ainda, verifiquei isso e vamos trazer um voto para que possamos, aliás, apreciar aqui no pleno. Mesmo para esse registro, que eu entendo que esses votos, eu estou com dúvidas aqui, que tenho que vencer de alguma forma, se nós somos competentes para deliberarmos sobre ele. É nesse sentido que eu estou readequando o meu voto para trazer uma situação, pelo menos, para que discutamos essa peculiaridade desse processo. É isso, senhor presidente. Então, estou adiando para quinta-feira. Conselheiro, pela ordem, conselheiro Fernando. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor Ministério Público, tem um processo aqui de dispensa de citação, até do valor pequeno, mas me parece que ainda estamos com a mesma, ainda não foi alterada a prática, né, a migração desses processos para a Câmara. É o processo TC de número 287/2015, da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, a responsável, a senhora Rosângela Vilosovmiska. Cuida-se de processo administrativo TCE Alagoas, de número 287/2015, tendo como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para execução em caráter de emergência do projeto de climatização da UTI neonatal do Centro Cirúrgico da Maternidade Santa Mônica. Para formalizar o procedimento, a gerente geral da maternidade, senhora Rita de Cássia, enviou o memorando de número 20 de 2014 para solicitar providências com relação à climatização dos setores citados. Devidamente instruído, o processo foi remetido à Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, sendo exarado o despacho de número 291,
opinando pela possibilidade da contratação emergencial, caracterizando a possibilidade de contratação direta. Emitidos os autos dessa Corte de Contas, o procurador Gustavo Santos, do Ministério Público, exarou o parecer de número 01/02/2016, que aqui com certeza será defendido pelo eminente representante do Ministério Público. Em apertada síntese é o relatório. Com a palavra o Ministério Público. Senhor Presidente, senhores conselheiros, o Ministério Público se manifestou no processo, por intermédio do parecer 102/2016 da 4ª Procuradoria de Contas, considerando que o mesmo, sob seu ponto de vista formal, atende aos todos os ditames legais, razão pela qual opinamos pela regularidade da contratação. Em discussão, o processo. Com a palavra, conselheiro. Na mesma esteira do entendimento do Ministério Público, senhora Presidente, pelo estudo dos processos, analisando, voto com a contratação seguiu os passos necessários para conferir a legalidade do procedimento, voto no sentido de declarar regular a formalização do contrato de número 170 de 2014, realizado pela Universidade Estadual de Ciências de Alagoas, UCISAL, e a empresa Inove Construções Limitada, concluindo em atendimento ao artigo 133, inciso 1º do Regimento Interno, pela anotação e registro nos termos e para fins de direito, por se encontrar em sua forma revestida de legalidade. Assim como o voto, senhora Presidente. Em discussão, o processo. Em votação, conselheiro substituto. Acompanho o relator, senhora Presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheiro Anselmo. Senhor relator, é um processo de verificação de legalidade da gestão, é isso? Não? Ah, tá, perfeitamente. Acompanho o relator, senhor. Pensei que fosse um outro tipo de processo. Aprovado. Sem mais processo para essa sessão, senhora Presidente. Pela ordem para relatar, conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhora Presidente, não tem um processo para essa sessão. Esgotada a pauta desta sessão, passamos então ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para inquerendo fazer uso da mesma. Não havendo então quem queira fazer uso da palavra neste momento, em nome de Deus declaro encerrada a presente sessão, enquanto os convoco para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão.